Olá, meu nome é Alisson Lima, sou professor de mulagem e responsável pela página Fashion Mulagem. Na aula de hoje, nós vamos aprender como fazer a marcação do nosso manequim. Então, vocês vão precisar da fita métrica, vão precisar do fitilho, aquela fita de cetim bem fininha, na cor preta ou uma cor escura, de preferência 0,4 centímetros, e nós vamos precisar de alfinetes para fazer essa marcação. Então, nós vamos iniciar primeiro encontrando o centro do nosso manequim. Como é que a gente vai fazer esse processo? Eu vou vir aqui e posicionar a nossa fita, ó, até atingir o nosso decote aqui do manequim. E eu vou posicionar ela de uma cava até a outra, para que eu consiga encontrar essa medida. Então, eu estou tendo aqui, de uma cava a outra, eu estou tendo 34 centímetros. E a medida que eu vou ter para encontrar o centro vai ser a metade, no caso, 17 centímetros. Então, ó, no meu manequim aqui, esses 17 centímetros deu diferença da linha de centro que eu tenho no manequim. É importante a gente não seguir essas linhas, porque essas linhas acabam tendo diferença de localização quando é realizado o enchimento, o preenchimento com espuma do manequim. Então, ó, aqui teve uma diferença de alguns milímetros. Como é que agora a gente vai fazer para encontrar essa região? Eu vou posicionar aqui a minha fita exatamente no centro onde eu encontrei esse ponto e vou prender com alfinete. E aí eu posso deixar a minha fita cair, ou eu posso colocar um peso nessa fita para que eu consiga que ela caia reta e encontre o prumo dessa região, para que eu tenha esse caimento reto. Então, ó, eu vou amarrar aqui essa tesoura, é uma outra tesoura, né? Eu estou usando a de tecido, essa daqui é a de papel, e eu vou soltar, ó, esse peso. E aí, quando eu solto esse peso, a minha fita, eu organizo, ó, ela encontra o caminho que eu devo fazer essa marcação, com o caimento dela totalmente reto, tá? Então, de acordo com esse peso, eu consigo posicionar aqui embaixo, já prendo, ó. E se a gente observar, tá dando diferença da linha que tem no centro do manequim. Em alguns pode dar essa diferença e outros não, tá? E aí eu começo a localizar essa linha, ó, e vou prendendo com os alfinetes até terminar toda a nossa marcação. Vocês podem utilizar a alfinete sem cabeça nessa construção, nessa marcação, tá? Ou podem utilizar o com cabeça de vidro também, não tem diferença. O importante é que vocês depois ou mantêm com o alfinete sem cabeça ou alinhava toda essa construção no manequim. Seria interessante que depois a gente costurasse à mão toda essa marcação para não ficar alfinete no manequim e não deteriorar o manequim. Então a gente faz essa marcação provisória com os alfinetes e depois a gente tem que fazer esse processo todo manual com agulha e linha. O próximo passo agora é a gente encontrar as nossas medidas de busto, cintura e quadril. Como é que vai funcionar para a gente encontrar essas medidas? A medida da cintura vai ser a região mais fina que eu tiver aqui no meu corpo, tá? Então, nessa região eu encontro a circunferência mais fininha que eu tiver, e aí eu vou marcar com a minha fita de cetim essa região, tá? O que acontece? Eu posso fazer essa marcação visual, que seria o mais interessante, a gente já trabalhar o olhar para encontrar essas localizações, ou eu posso também fazer essa marcação seguindo a tabela de medidas. Então, ó, eu fiz essa marcação, tá? A gente faz uma primeira marcação, e aí a gente vai organizando essa região até ela ficar visualmente reta. E aí eu prendo com os alfinetes. Agora, a gente vai encontrar aqui a região da circunferência do nosso busto. Então, eu vou encontrar a região mais volumosa que eu tiver aqui do meu busto e vou fazer esse processo. Então, eu venho, olho o manequim nesse formato e vou posicionando a minha fita e faço o encontro aqui, ó. Ok? Então, eu encontrei aqui. Vou pegar o alfinete e já vou prender essa região. Corto aqui o excesso, deixa uma boa margem, porque se depois precisar ajustar, você ainda tem um pouquinho ali para ajustar.
E aí, quando você conferir, tiver tudo ok, aí você corta essas regiões que estiver sobrando, tá? Então, aqui eu fiz essa marcação. E aí, a região das costas a gente também vai organizando, ó, para ela ficar toda ok, tá? Aqui tá descendo um pouco. Então, eu vou organizando essa região até ela ficar visualmente reta. E aí eu prendo essas minhas marcações. Na região das costas, a gente vai marcar o centro da mesma forma que a gente marcou na frente. Então, ó, inicialmente a gente vai medir aqui a partir do decote, ó, atingindo a fita no decote e encontrando aqui a medida de uma cava a outra. Eu tenho 38,5, então eu vou ter 19,25. Então eu também tenho uma pequena diferença aqui nessa região. A costura ela ficou um pouco mais para a lateral. E aí eu vou repetir aquele processo. Ó. Posiciono a nossa fita aqui exatamente onde eu estava, com o alfinete. E deixo ela cair. E aí, para que eu consiga essa fita caindo, eu amarro um pezinho, certo? Para a gente encontrar o prumo dessa marcação para ela ficar reta. Então, eu amarrei aqui na tesoura. Ó. E aí, eu faço esse movimento. Tá, ó. E aí, eu tenho cuidado para essa tesoura não ficar balançando aqui, ó. Tento parar ela para a gente encontrar essa região. Então, assim que ela parar, a gente faz a marcação do nosso centro. Eu vou ter algo vindo para essa direção aqui, ó. E aí eu venho prendendo toda a nossa marcação e posicionando ela. Aqui eu posso aproveitar para fazer essa marcação aqui, ó, já na região embaixo do meu manequim, tá? Eu vou deixar aqui uma parte solta para depois eu encontrar ela com a parte que vem da frente. Então, essa marcação, ela tá vindo nessa direção aqui. A gente vai marcar agora a região do quadril. E a região do quadril, a gente tem que marcar aqui, observando qual é a região mais volumosa que eu tenho nessa parte do meu manequim. Então, eu vou trabalhar, olhar para ver essa região, ou eu posso, de repente, marcar aqui, dessa marcação da cintura para baixo, cerca de 20 centímetros, certo? Eu tenho essas duas opções. Eu posso marcar aqui 19 a 20 centímetros ou marcar já diretamente no olho. Então, ó, eu vou vir aqui com a minha fita e aí eu observo a região que eu estou traçando, ó, essa fita, para eu encontrar a região mais volumosa. E aí eu posiciono essa minha fita, eu venho aqui e prendo essa minha marcação. Eu posso também conferir essa minha marcação. Aqui ela está um pouco mais descida, né? E eu posso fazer o seguinte, ó, pegar a medida aqui, 19, e aí eu venho, ó, em toda a minha região, conferindo essa marcação, tá? E vou marcar de acordo com a fita. Então, aqui, ó, a gente vai organizando até ela ficar visualmente reta. Eu posso ir conferindo com a fita e prendendo com a medida, tá? Então, tenho aqui 19. E aí eu vou conferindo e acompanhando essa distância em todo o manequim. E aí eu vou ajustando e prendendo. Então, eu já tenho marcado aqui as minhas medidas principais, alturas principais, que é a marcação da circunferência do busto, cintura e quadril, e essas alturas também. Agora a gente vai fazer a marcação
do nosso ombro, que eu posso seguir aqui a própria marcação do meu ombro, e depois a gente faz um deslocamento de 1,5 a 2 centímetros. Se quiser, vocês podem fazer a marcação dessa marcação do ombro que tem aqui, e fazer também a marcação do deslocamento, ou fazer a marcação só do deslocamento. Eu, particularmente, prefiro fazer a marcação só do deslocamento. Então, como é que vai funcionar isso aqui, ó? Eu vou vir com a minha fita métrica, certo? E eu posso medir aqui 1,5, posiciono um alfinete, 1,5, posiciono outro alfinete, e aí eu vou colocar a nossa fita aqui, com essa distância de 1,5, e vou esticar ela até atingir aqui a minha outra marcação. E aí eu vou ter esse meu deslocamento marcado. A gente vai repetir esse mesmo processo do outro lado. E aí, o que é que a gente vai fazer agora? Para fazer a marcação da nossa cava, geralmente a gente trabalha deixando aqui, da altura do busto para cima, uma medida de cerca de 3 centímetros. Então, eu vou vir aqui com a minha fita métrica e vou marcar com o alfinete, ó, 3 centímetros. Aqui vai ser a terminação da minha cava. Então, eu vou fazer uma marcação que ela vai acontecer da seguinte forma. Eu posso aqui vir seguindo a própria marcação do manequim, essa própria pontinha que eu tenho aqui no manequim, né? E aí, quando chegar da metade aqui da nossa cava, vocês vão ter meio que uma quina, né? Aqui no manequim. Quando chegar mais ou menos aqui na metade, a gente entra fazendo a nossa curva, certo? Para facilitar, a gente pode utilizar até uma régua francesa, algo assim, para ajudar a construir essa marcação. Então, eu vou vir aqui, ó, posicionando a minha fita. Vou posicionando a minha fita de acordo com a quina que eu tenho aqui no próprio manequim. E aí eu vou curvando essa região, tá? Vai ser um processo um pouco complicado aqui, porque a fita ela vai criando um volumezinho, mas aí eu vou prendendo o mais próximo possível os alfinetes para fazer essa marcação. Então, o processo vai ser esse. A gente marca e depois volta, ajusta, corrige o que achar necessário e assim vai. Aqui eu tenho a minha marcação, seguindo a lógica que eu falei para vocês. Ó, na quina ou na ponta do manequim, eu segui o próprio manequim. E aqui da metade para baixo, eu comecei a construir a minha curva. Na região das costas, eu vou fazer o mesmo processo. Porém, eu tenho que observar a diferença dessas curvas. Na região da frente, eu tenho um formato como esse. Já na região das costas, a gente vai ter um formato menos curvado. Então, a gente tem que ter cuidado com essa marcação, esse formato que a gente vai construir. Então, na região da cava costas, eu vou fazendo esse mesmo processo, construindo a minha curva até metade. E daqui para cima, ó, eu vou seguindo a própria marcação do manequim, no caso, a própria quina que eu tenho no manequim. Eu vou fazendo de acordo com essa marcação. E vou organizando aqui, ó, a nossa fita, para que ela consiga construir essa forma sinuosa da nossa cava, essa curvatura. Agora nós vamos fazer a marcação do nosso decote e eu sempre faço a marcação da seguinte forma. Eu sempre subo aqui nessa região das costas 1 centímetro ou 1,5 cm, tá? Por quê? Porque esse decote aqui do manequim, ele é muito descido. Então, quando eu construir uma peça com... se eu seguir essa própria marcação, quando eu construir uma peça com golas e tudo mais, a gola vai ficar puxando para trás, vai ficar abrindo. Então, eu faço o seguinte, aqui, ó, eu deixei cerca de 1,5 cm. Aqui eu começo a prender a fita com essa altura de 1,5 e vou organizando ela em torno do decote que eu vou construindo. Então, aqui
na região da frente, ela vai se encontrar com a costura que eu tenho aqui realmente. Ó. Vou organizando e depois eu posso vir organizando esse decote e construindo a forma totalmente sinuosa. Então eu venho prendendo toda essa minha fita, ó, seguindo a própria marcação que eu tenho aqui do decote. E vou organizando para construir essa forma curvada que eu tenho realmente. Sempre com cuidado, quando for alfinetar, não alfinetar diretamente na costura para não correr o risco de quebrar a costura. Quando chegar aqui nessa região, eu vou fazer o mesmo movimento, ó, diminuindo a profundidade do decote. No caso aqui, a gente vai trazendo a fita até encontrar essa altura que a gente deixou na região das costas. E aí eu termino de fazer a marcação do meu decote. A próxima marcação que a gente vai fazer agora vai ser a da costura lateral. E para fazer a marcação dessa costura lateral, nós vamos pegar essas seguintes medidas: busto, cintura e quadril. Vamos pegar a metade e fazer a marcação aqui na lateral. Então eu posso vir com a minha fita até o centro-frente, eu tenho 45 centímetros, a metade de 45 seria 22,5. Então eu vou vir aqui com o alfinete e vou marcar em 22,5. Na região da cintura eu tenho 35 centímetros, eu vou ter a medida de 17,5. E na região do quadril eu tenho 49, eu vou ter a medida de 24,5. Então eu vou começar a posicionar a minha fita aqui, ó, a partir do alfinete que eu tenho. E com essas medidas, aqui até atingir a altura da cintura. Então aqui, seguindo essas marcações que a gente fez. Na região aqui do quadril, a gente vai ter que fazer uma seguinte observação. Se eu for seguir aqui, ó, o alfinete onde eu marquei, eu vou ter um grande deslocamento dessa linha, certo? Então a gente vai adicionar aqui cerca de 1,5 cm dessa marcação para frente. Então eu venho para cá com cerca de 1,5. E aí a gente faz esse movimento porque na região das costas a gente tem mais volume também nessa minha construção na altura do quadril. Então eu posso fazer esse movimento e deixar essa minha marcação visualmente um pouco mais reta. E aí eu prendo aqui na minha terminação. Aqui vocês vão encontrar essa marcação no centro do manequim. E aí a gente elimina o excesso. Pode vir com a fita da região das costas também encontrando essa marcação da frente. A próxima marcação que a gente precisa fazer agora é a marcação do nosso recorte princesa, a linha princesa do manequim. Porque essa linha vai nos ajudar a construir as nossas pences e os nossos recortes. Então o primeiro passo é eu pegar a medida aqui do meu ombro. Eu tenho 12 centímetros e encontrar a metade. Então, posicionei um alfinete aqui na metade. O próximo passo é a gente encontrar aqui o ápice do busto. Então, eu posso encontrar aqui entre um ponto e outro. Eu tenho a medida 19 e eu vou encontrar a metade. 19 a metade vai ser 9,5. Então, eu tenho aqui 9,5. Tanto no ombro quanto aqui na região do busto, eu estou tendo uma pequena diferença. Na região da cintura, eu também vou encontrar a metade. Eu estou tendo aqui 17,5, então a minha medida vai ser 8,5. E na região aqui do quadril eu vou fazer a mesma coisa. Na região do quadril eu estou tendo 23 na região da frente, 23 dividido para 2, eu vou ter a medida de 11,5. Então eu vou vir aqui com a minha fita, nessa minha marcação, vou trazer ela em direção aqui o ápice do busto. Vou trazer ela em direção aqui à cintura. E aí o restante eu faço só o ajuste dela. E prendo.
com os alfinetes. Na região do quadril eu tenho aqui esse alfinete que eu posicionei, então ó, eu vou prender com a medida que também é a metade daqui e o restante eu só faço prender. Daqui para baixo eu posso também posicionar um peso ou trazer essa fita visualmente reta. E aí depois que eu faço esse movimento, eu prendo essa minha marcação. E aí eu vou eliminar o excesso dessa região. Posso vir aqui também e aproveitar já marcar a linha do pequeno quadril. A linha do pequeno quadril vai ser a metade aqui dessa região. Então eu tenho 19, posso marcar com 9,5 toda essa região. Lembrando que as principais marcações são essas que a gente está fazendo. Essas outras, se vocês quiserem, podem adicionar. Então, eu venho aqui com a minha fita, procurando a medida, ó, 9,5, 9,5, 9,5. E aí eu venho com a minha fita aqui e vou prendendo em volta de todo o meu manequim. Eu posso também posicionar e depois vir ajustando. Posiciono de acordo com o olhar e depois vou ajustando com a fita métrica. Então aqui eu estou fazendo esse movimento e aí depois eu venho e organizo essa minha marcação. E eu vou vir de acordo com o recorte princesa, eu vou pegar essa mesma medida aqui, ó, que eu tenho a medida de 10 centímetros aqui, então eu vou posicionar um alfinete com essa medida. E vou pegar essa outra medida aqui embaixo, na região do quadril, eu tenho 11,5 e vou posicionar um alfinete também aqui com essa medida. Então, eu posso fazer aquela mesma lógica de pôr um peso, porque aí eu preciso que essa fita fique exatamente no centro da minha perna, a partir desse ponto aqui, porque é a partir dessa linha que a gente vai fazer a construção das nossas calças. Então, eu preciso ter uma linha que seja exatamente reta. E aí eu começo a prender essa minha linha. Eu tenho que deixar essa linha o mais reta possível para que quando a gente for fazer a construção de calças, ela não atrapalhe o sentido do fio da nossa calça. Para baixo eu posso, ó, faltou um pedacinho, eu posso adicionar até terminar a minha marcação. E aí eu vou ter o meu manequim marcado com todas essas linhas. Uma última marcação que a gente pode fazer também é a marcação aqui da metade da nossa cava. Eu posso vir aqui com a minha fita e medir do decote até a altura do busto, eu tenho 19, e encontrar a metade dessa medida. Então, com essa medida, eu posiciono aqui a minha fita e vou trazer ela visualmente reta até aqui a lateral. Então, esse processo a gente vai estar fazendo um esquadramento da linha. E aí eu repito esse processo por outro lado também. Vou medir aqui do meu decote até a altura do busto, eu tenho 23. Na região das costas vai ter maior por causa dessa curvatura do ombro. Então, a metade de 23 vai ser 11,5. Vou marcar aqui com 11,5 essa minha região. Então, eu tenho que trazer essa linha visualmente reta aqui para a região da minha cava. O recorte princesa na região das costas, a gente vai seguir aquela mesma lógica que a gente fez na frente. Então, eu prendo aqui já nessa minha medida que eu tenho, e o restante eu vou pegar as metades. E vou prender aqui essa minha fita. Lembrando que aqui no centro da perna, na região das costas, tem que fazer aquele mesmo movimento que a gente marcou na frente. Então, eu vou pegar essa medida aqui, ó.
Prendi aqui, lembrando que eu tenho que completar o recorte princesa também. Então, eu posso fazer esse movimento ou colocar um peso, como a gente tem feito, para conseguir fazer essa marcação. E aí eu venho e prendo essa minha fita bem no centro da minha perna. Na marcação aqui da costura lateral, eu vou fazer o mesmo movimento que a gente fez aqui, ó. A gente pegou aquelas medidas, certo? Então, vocês lembram que a medida, no caso do meu manequim que eu tinha aqui, para o quadril, do centro para o quadril, aqui, centro-costas, para o quadril, era 26 centímetros. Exatamente aqui. Então, vou fazer o mesmo movimento. Minha fita posicionada reta, eu só faço, ó, encostar ela no manequim e prender. Eu não faço nenhum movimento para ela seguir alguma curva do manequim. Eu só encosto realmente ela no manequim e prendo com o alfinete. Então, esse é o processo de marcação do manequim. Vocês observam que aqui eu fiz a marcação, em algumas regiões está totalmente marcado, outras ainda falta, né? Então, a gente precisa completar essa marcação. A gente tem duas opções. Eu posso marcar só metade do meu manequim, né? Porque geralmente a gente só trabalha com um lado, no caso aqui, frente e costas. Ou eu posso marcar todo o manequim, isso fica opcional para cada pessoa. E no caso, lembre-se que isso é um processo bem demorado, é um processo visual mesmo, a gente está ali medindo e tal, mas a gente precisa trabalhar o olhar para organizar várias regiões. Então façam isso com muita calma, muita paciência, tirem um tempo assim bem livre só para fazer essa marcação, que é um trabalho um pouco demorado. Não é difícil, mas é um pouco demorado. E para a marcação da cava, eu fiz a marcação de uma cava, né? Mas para repetir essa marcação do outro lado, igual tá aqui, eu posso posicionar um pedaço de tela e copiar essa região. Então, eu posso vir aqui, ó, com um pedaço de tela, prendo aqui embaixo, prendo aqui em cima, ó, e copio esse formato, para que eu possa utilizar ele do mesmo jeito do outro lado. No caso, que eu possa fazer a marcação da minha cava exatamente com esse formato do outro lado. Posso marcar aqui, ó, o ombro, a linha da frente, a linha do centro das costas e aqui a costura. Então, eu coloco C de costura, O de ombro, costas, frente. E aí eu posso cortar esse excesso e pegar essa marcação lá para o outro lado. Então, aqui, ó, eu fiz o espelhamento, tanto de um lado quanto o outro tá as marcações, certo? Só que aí, para que eu consiga fazer aqui, ó, é só eu posicionar, certo? Essa minha marcação e fazer a marcação da cava. Mas aí eu preciso das outras marcações, ó, o ombro e a costura lateral aqui para que eu consiga me guiar. Mas eu consigo copiar o mesmo formato do outro lado aqui para esse lado. Fica essa dica para vocês fazerem a marcação da cava igual de um lado e outro. Então, esse é o processo que a gente faz com os alfinetes. Depois, o recomendado é que a gente possa prender cada uma dessas linhas com agulha e linha. Se você tiver tempo, reserva depois para fazer essa movimentação e deixar o teu manequim todo bonitinho. Eu não recomendo deixar por muito tempo os alfinetes, prendendo a marcação com alfinetes, porque com o tempo esses alfinetes vão oxidar e pode deteriorar o teu manequim. Então, faz essa marcação assim com os alfinetes, sem pressa, com muita calma, paciência. E lembrando que, como é um processo visual, depois a gente pode fazer essa primeira marcação e depois vir organizando tudinho direitinho, tá? Então, não se apressem em fazer essa marcação e acertar logo de primeira, ficar visualmente bonito de primeira. A gente faz e depois vai organizando. Além disso, depois a gente vai fazer a conferência dessas marcações e, se precisar reorganizar, a gente reorganiza novamente. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima. Olá, meu nome é Alisson Lima, sou professor de mulagem responsável pela página Fashion Mulagem. Nesse vídeo nós vamos aprender como conferir as marcações que a gente fez. Então nós fizemos as nossas marcações em todo o manequim e agora a gente vai verificar se essas marcações estão realmente esquadradas. No caso, a gente vai verificar aqui as principais, que é a linha do busto, cintura e quadril, tá bom? Para que a gente possa fazer isso, a gente vai fazer o seguinte, vai pegar as seguintes medidas. A gente vai pegar aqui do ombro até a altura do busto, vai pegar essa distância do busto até a cintura
e vai pegar da cintura até a altura do quadril. Então, como é que a gente vai fazer com essa conferência? Eu preparei aqui uma tela com as marcações, ó. E se vocês observarem, eu tenho aqui uma linha de centro, que a gente prende no centro do manequim. E tenho, ó, linha de busto, que eu tracei, linha de cintura e linha de quadril. Então, essas são as principais que a gente precisa conferir, tá? As outras, se vocês quiserem, podem pegar as medidas com as distâncias, tá? No caso aqui, pegar ó, do busto para cima e esquadrar também. E da cintura até o pequeno quadril esquadrar também, para fazer a conferência, tá? Então, a lógica é essa. Cortei uma tela com 70 centímetros de comprimento por 40 de largura e fiz as marcações dessas linhas, ó. Aqui, a altura do busto, eu fiz a marcação deixando uma margem aqui em cima. Então, eu vou ter cerca de uns 3 centímetros a mais só para conseguir prender aqui. Mas não precisam se preocupar tanto com essa região aqui em cima. A gente vai prender aqui a linha de centro, ó. De forma que ela fique esquadrada, de forma que ela fique com caimento reto. Até aqui na altura do quadril, que é a minha última marcação. E com esse comportamento, eu vou trazer a minha linha aqui de busto, acompanhando a marcação que eu tenho no manequim. E vou prender aqui na lateral. A minha linha de cintura também. E a minha linha de quadril também. Então, ó, se vocês observarem aqui, ó, a minha linha de busto tá ok. A linha de cintura também tá ok. Já a linha do quadril, quando eu posicionar aqui, se vocês observarem, na minha marcação do manequim, a minha linha de quadril tá um pouco mais alta. Então, vocês estão conseguindo observar aqui, né? Eu vou precisar descer essa marcação um pouco, tá? Ó, então, eu vou me guiar com essa minha tela para que eu consiga fazer essa correção, ó. Vou vir aqui e vou descer um pouco essa marcação de acordo com o que eu observei na minha tela. E aí, depois de fazer esse movimento, ó, eu confiro novamente. Agora tá batendo aqui, acompanhando. No mais, eu posso verificar aqui, ó, a região da minha cintura. Quando eu encosto as duas linhas da pence, se está tendo o acompanhamento reto também. E aí, depois que eu verifico que isso está ok, eu vou fazer esse mesmo processo na região das costas. Eu vou construir uma tela com essas mesmas marcações, só que no caso agora, as marcações elas serão invertidas, né, para o outro lado. Então, aqui eu tenho já essas marcações, ó, eu posso virar a minha tela nesse formato. Então, aqui eu estou com a minha tela invertida, ó, do outro lado eu tenho as marcações igual, só que espelhada para esse lado. E eu vou conferir aqui se essas minhas marcações estão ok na região das costas. Então, ó, vou posicionar a minha tela aqui de acordo com a linha de centro do manequim. Vou prender essa região. E vou prender aqui em cima também. Daqui para baixo eu prendo na altura da cintura. E prendo aqui também na altura do quadril. Então, quando a gente faz esse movimento aqui para a lateral, ó, na região lateral aqui, eu estou tendo o seguinte, eu tenho um acompanhamento na altura do busto, que está ok. Aqui na lateral, na cintura, está ok. E na região do quadril, ó, eu preciso organizar a minha marcação, ó. Aqui embaixo eu estou tendo uma divergência, então eu vou e organizo de acordo com a minha linha esquadrada, ó. Só que eu também vou precisar organizar aqui, ó, a minha marcação da linha da cintura, que ela está mais baixa do que a linha que eu esquadrei aqui na minha tela. Se vocês observarem, a marcação da linha da cintura está mais baixa, então eu preciso subir essa marcação para atingir esse ponto aqui da minha tela. A marcação do quadril eu organizo aqui de acordo com a marcação da minha tela. Então eu venho, retiro aqui a minha tela até essa região e vou organizar aqui, no caso, a minha marcação da cintura.
Então, eu fiz esse processo, vou trazer aqui de volta, ver se está batendo. Agora está batendo em cima da marcação da cintura e em cima da marcação do quadril. Organizo aqui para a lateral novamente, prendo na cintura, onde já estava ok, e prendo aqui na altura do quadril. E aí eu vou verificar se o volume aqui na minha pence está caminhando ok. E aí eu tenho uma região que eu preciso dar uma leve organizada aqui também na cintura, tá? Então, eu venho aqui e organizo de acordo com a minha linha esquadrada. Ok? Então, agora eu já tenho a minha construção com as marcações conferidas e batendo ok, tá? Então, esse vai ser o nosso processo de conferência das marcações das linhas. Espero que vocês tenham gostado, desenvolvam essas marcações, façam a conferência, façam com muita calma, muita tranquilidade, até ficar todo ok essas marcações, tá bom? Qualquer dúvida podem estar entrando em contato, estou à disposição. Um grande beijo e até a próxima aula.